Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Podes Confiar. Um podcast cujo objetivo é desmistificar a contratação de serviços. E hoje tenho o prazer de estar com o Gonçalo Conde, da Bubble Level Consulting. Muito bem-vindo. Obrigado por me receberem. Obrigado por teres aceito o nosso desafio. Vamos então falar hoje da tua área, que é consultoria em sistemas de informação, certo? Exato, aquele bicho-papão para toda a gente. Muito bem. É uma área complexa, por isso peço-te, por favor, para falares de maneira que eu possa e os nossos ouvintes também entender aquilo que vamos falar hoje. Falar em português, então. Exatamente. É que vocês têm a mania de falar um bocado de... Vocês, técnicos de informática, têm um bocado a mania de falar com termos que nem sempre nós percebemos e é por isso também o intuito aqui do podcast desmistificar certos termos para estarmos todos bem confortáveis com a tua área e com a contratação da mesma. Então, o que é que faz uma consultoria em sistema de informação? Uma consultora, nesse caso. Um consultor ou uma empresa de consultoria em sistemas de informação tem como objetivo desmistificar essas dificuldades e esse jargão que se costuma ter nesta área. Se calhar muitas vezes quando vamos ao médico ele começa a falar das civestatinas e das altrovestatinas e tudo mais e nós precisamos de uma bula para traduzir o que ele lá está a fazer. E nem sempre temos isso. Desde que eu criei a empresa há 13 anos, o objetivo foi tentar simplificar essa gestão, essa relação com o cliente. O objetivo não é assustar as pessoas e afastá-las com estes termos técnicos, para parecer que somos muito inteligentes. Não, é simplificar, tentando falar na língua que as pessoas tentem entender ou tentar traduzir, fazer a tradução simultânea destes termos. Falar em CAT5, FTPs, RJ45, os de servidores, cores de servidores, capacidades de processamento, as pessoas vão ficar com um medo enorme de falar disso. Então, o objetivo de um consultor, e quem se chama de consultor, deverá ter sempre a preocupação de, não só, em primeiro lugar, ter o conhecimento da área em que está a trabalhar, para poder melhor aconselhar os clientes. Mas também não usar termos muito difíceis que o afastem. Usar esses termos normalmente vai afastar o cliente e criar uma distância que não é nada benéfica para podermos fazer o nosso trabalho. Para nós fazermos o trabalho de consultoria, e não é incomum fazermos isto, nas primeiras conversas com o cliente dizemos: eu fui contratado para a sua empresa. Eu, nos próximos 2 dias, 2 horas, 2 semanas, tenho que ser capaz de o substituir nas suas funções. Para isso, tenho que perceber como é que funciona o seu negócio, para perceber quais são as necessidades, ou as soluções para as necessidades ou problemas que enfrenta. Então, mas podes dar alguns exemplos de alguma prestação de serviço de um consultor? Claro que sim. Olha, tem um exemplo, temos um cliente na área agrícola que trata de plantação de amêndoas, nozes e kiwis. E kiwis não, e de pistácios. Kiwis é outra empresa. Eles precisam de uma solução para que as pessoas que andam em campo consigam não só saber o trabalho que têm para fazer, como também poderem registar o trabalho que fizeram. A que horas começaram, a que horas terminaram, quando há aplicação de fitofármacos e de químicos para tratar das infestações, saber o que é que aplicaram, com quantidades, saber que máquina usaram, que combustível usaram, quantos hectares daquela variedade de amêndoa ou de noz é que trabalharam. Então nós temos que perceber como é que as pessoas trabalham para podermos desenhar a solução correta para poderem, da forma mais simples, com o telefone ou com um tablet, estarem no meio do campo e poderem fazer este registro. Para isto nós temos que perceber o negócio, temos que perceber como é que as coisas funcionam, como é que o trabalho é feito, em que condições é feito. Para quê? Para que a solução para pessoas não técnicas consigam, de uma forma fácil, com poucos cliques, num tablet, conseguir registrar esta informação. Por isso é que eu fiz aquela introdução há pouco de quando nós não percebemos o negócio do cliente, não conseguimos vestir a camisa do cliente, se não percebemos o negócio, é mais difícil aconselhar. Não é incomum encontramos implementações de soluções que não correm bem porque não houve esta empatia. Ou seja, não houve a capacidade de nos colocarmos nos pés do cliente e perceber a sua necessidade. Usou-se um modelo, usou-se algo que já existia e tentou-se forçar a empresa a funcionar daquela maneira. Atenção, que muitas vezes isto é benéfico quando as empresas não têm processos. Mas é importante adequar e perceber o cliente. Então, e como é que eu, a empresa, sei estar na altura de contratar o teu serviço? Fazes muito trabalho manual. Quanto tempo perdes a repetir a mesma tarefa manualmente? Ok. Começa a pensar assim. Eu tenho um computador e atualmente tudo é suportado em sistemas de informação. Até por imposição legal da autoridade tributária, que temos de ter um software de faturação certificado, que eu tenho, ou o contabilista que eu contrato tem. Todos os softwares para prestar informações legais e oficiais têm que estar certificados. A partir do momento que no meu dia-a-dia
eu, semanalmente, diariamente, tenho que estar manualmente a fazer uma tarefa repetitiva, seja um documento em Word, seja um ficheiro de Excel, seja manualmente a copiar dados de um lado e a colocar do outro, para dar exemplos mais mundanos, mas que são aqueles com as pessoas que mais se relacionam, se eu tenho que estar constantemente a fazer isto, alguma coisa não está bem. Ok. Tenho que ou repensar a forma como estou a trabalhar, para isso entrar consultoria. Não é incomum, antes de chegarmos a implementar um software, arredarmos o processo para e dizemos, senhor cliente, não tem processos desenhados. Temos que desenhar os seus processos primeiro. Temos que desenhar como é que a empresa funciona, porque em qualquer sistema, seja um sistema que tenha esta cobertura ou cobertura total numa empresa, nós temos que perceber como é que o processo todo funciona. E a empresa toda tem que perceber. As pessoas e as soluções entram no processo. O processo tem que estar claro na cabeça de toda a gente. Se eu não souber qual é que é o processo para começar a filmar, começar a pausa, como é que eu depois vou pegar nesta filmagem, como é que eu vou alinhar o som, como é que eu vou tirar os vários planos de câmara, como é que eu vou cortar o vídeo e produzir, se eu não sei fazer isto, qual é a técnica para fazer isto, isto é feito depois com soluções. Sim. Mas o processo tem que estar claro na cabeça das pessoas. E muitas vezes os sistemas de informação falham por isto. Porque ainda há muito a mentalidade no sul da Europa de que os sistemas de informação, a informática, é um custo. Sim. Ok. Mas quer dizer que nem todas as empresas podem recorrer ao teu serviço porque ainda não têm esse processo desenhado, não é? Porque Não tem essa não vale maturidade. a pena não têm a maturidade, exatamente. Também fazemos esse serviço. Também fazem depois o desenho do Que processo. é o processo antes. Porque implementar um sistema, seja um software de gestão, seja um CRM, seja esta solução à medida que eu estava a introduzir há pouco, e esta solução vai na terceira versão em 3 anos. Porque a equipa mudou 3 vezes e só agora é que começaram a introduzir o processo de funcionamento. Isto é um exemplo claro de que, sem um processo claro na cabeça de todos, nenhum sistema vai funcionar corretamente. Faz sentido. Por isso, todas as empresas podem recorrer. Todas terão capacidade ou disponibilidade para o pagar. Essa é a segunda parte da questão. Porque ainda existe a questão que eu introduzi há 2 minutos atrás de que a informática ainda é para muita gente um custo. E não é um custo, é um investimento. Sim. Porque se eu te estava a dizer há pouco que, quando me perguntavas como é que eu sei que preciso recorrer ao teu serviço, se eu estou constantemente a repetir processos manualmente, tens que fazer as seguintes contas. Quanto do meu tempo é que isto está a custar? Ou seja, eu custo 20 euros a hora à empresa. Se eu estou todas as semanas a investir 2 horas por dia a fazer isto, qual é o custo semanal que eu tenho disto? Qual é o custo mensal e o custo anual? Ok. Quanto é que me custa uma solução que me vá cortar este tempo a metade ou retirá-lo por completo? E a maior parte das pessoas não faz esta análise. Ok. Então, falámos então da maturidade e também a nível do tamanho de uma empresa. Vocês, consultores, trabalham com qualquer tipo de empresa ou é mais com as maiores? Há empresas, as big consultoras, os consultores maiores, têm tendência a trabalhar com empresas da sua dimensão. Não só porque os seus serviços são mais caros, Ok. não quer dizer que sejam melhores ou piores. Não estou a comparar qualidade, nem é justo fazê-lo. Agora, os custos são maiores, nem todas as empresas têm capacidade financeira para o suportar. Nós também não prestamos usualmente serviço a empresas de menor dimensão, 4, 5 colaboradores. Porquê? Não é que nós não respeitemos essas empresas. Se calhar respeitamos-las tanto ou mais porque são perto da nossa dimensão. Só que nem sempre têm a disponibilidade para suportar um custo inicialmente desta natureza. Ou seja, não há uma limitação teórica de acesso aos serviços. Sim. Há a adequação e a predisposição que a empresa tem para receber os serviços e de os pagar. Ok. Agora, queria saber se é uma área regulamentada. É regulamentada, sim. Há uma regulamentação, que é o GDPR, ou seja, a Regulamentação Geral de Proteção de Dados, que está em vigor há alguns anos em Portugal, que regula parte da nossa atividade. Em que sentido? No sentido em que temos que assegurar que os dados que são tratados nas soluções informáticas que nós fornecemos têm o devido tratamento, proteção e anonimização. Sim. Nós também fazemos processos de consultoria de RGPD e implementação desses processos. Agora, temos que depois perceber, e aí temos que nos exportar mais das áreas jurídicas, nós não somos juristas e há muitas minudências nestes processos todos que temos que recorrer aos advogados, que é o mais adequado. Não fazer o tipicamente português que desenrasca tudo, não é correto. É regulamentada nesse sentido. Agora, se há uma associação profissional, por exemplo, os médicos, para poderem exercer, têm que ter carteira profissional.
Os jornalistas, para poderem exercer, têm que ter carteira profissional. Os advogados, não, da nossa área não existe. Ok. Mas tem algumas certificações? Existem certificações dependendo das soluções que temos a implementar. Por exemplo, uma das áreas que nós representamos, que é a CEGID, Software de Gestão, a antiga Primavera, vá. Ok. Existem certificações que os parceiros e os técnicos têm que ter Tem que têm ter. que renovar Ok. periodicamente para poder continuar a prestar assistência. A área Microsoft, a mesma situação. Agora, para fazer instalação de um computador, um sistema operativo e ligar uma rede, não há certificação obrigatória. Agora, se eu quero fazer um trabalho que é reconhecido por determinado fabricante ou para ter determinada certificação, sim. Existem 3 certificações na área de informática. Falar de apenas 3, Sim. há muitas mais. Desenvolvimento de software, por exemplo. Há a certificação CMMI, que tem 5 níveis. Ok. Tem a ver com os processos e cuidado e detalhe no processo de desenvolvimento, na documentação de desenvolvimento, na documentação de testes, para a pessoa ser certificada. Em Portugal, só empresas ao nível 3. Já agora. Existem certificações 22 ISO, 22001, as 27001, que tem mais relacionadas, que é uma área mais relacionada com a área de sistemas de informação. O que tem ocorrido agora, mais recentemente, é a norma 22000, que tem mais relacionada com a manutenção, proteção de acesso a dados, que é a que está a ser agora mais pedida em algumas áreas. Ainda há 2 semanas tivemos um cliente que nos perguntou se estaríamos a trabalhar nessa área. Mas o que é que acontece se tu não tiveres essa certificação? Não podes Legalmente, nada. Pode haver Exato. clientes Ok. que exijam que o seu fornecedor ou que o seu subcontratante, falando em termos de RGPD, que é a empresa que é subcontratada para fazer o serviço, tenha essa certificação. Não é incomum ou nós sermos subcontratados por outras empresas ou nós próprios subcontratamos terceiros para trabalhar num projeto ou para fazer determinada área do projeto. O cliente final, que é sempre dono e soberano, pode exigir que ou o fornecedor principal, muitas vezes chama-se Prime Contractor, o fornecedor principal, tenha essa certificação, ou numa área específica do projeto de implementação, o fornecedor garanta ou o subcontratado tenha essa certificação. Legalmente não nos inibe de trabalhar, mas poderemos não ter a adjudicação. Ok, mas como é que eu controlo se vocês têm efetivamente essa certificação? Há certificações, há entidades certificadoras que emitem o certificado e o certificado é algo público. Os coaches, por exemplo, também têm uma associação de certificação que tem um certificado de coach. Mas eu vou a um site ver se estás certificado ou como é que eu faço? E qual é o site? Tens os sites da ISO. Ok, Tens vou empresas ao que site certificam, da ISO, que normalmente certificam. coloco o teu NIF ou como é que eu faço? Não é sempre assim, colocas o número do certificado. A certificação é atribuída sempre um número. Ponho ok? o número do teu certificado e vejo se é válido. Está válido ou não, exatamente. Ok. E estas certificações também têm validade. Tens a primeira certificação e depois tens auditorias de recertificação. Ok. Ou de renovação da certificação. Isso, e envolve o quê? É um exame que vocês têm que Não fazer? é exame. Se é na área técnica, são exames. Se é na área de procedimentos ISO, por exemplo, é cumprir normalmente todo o questionário, todos os requisitos. Por acaso temos um cliente que faz certificações nessa área. E o facto de teres essas certificações faz com que possas praticar valores mais elevados? Não é tanto por aí. O mercado é bastante concorrencial. Sim, é verdade que uma empresa que tenha mais certificações poderá valer mais no seu valor hora cobrado Sim. do que uma empresa que não tem. O exemplo que estávamos a falar das grandes consultoras. Um dos argumentos que as grandes consultoras usam para ter valores mais altos, as chamadas rates mais altas, isto para ir fazendo a tradução para alguns termos, é realmente todo o historial e conhecimento que têm e experiência que possam aportar a um projeto. Então, e como é que eu posso escolher o consultor certo para a minha estrutura? A primeira conversa é essencial. Muitas vezes, por trás da fachada da empresa e da instituição e das certificações, é importante a primeira conversa. E não é incomum, em processos comerciais, e ao longo dos anos participei em alguns, antes de ter a própria empresa, como consultor noutras empresas, em que a empresa em que eu estava na altura era a que tinha menos certificações, menos notoriedade, mas que no processo comercial todo e de demonstração fomos os que demonstramos mais competência e capacidade. Ok. Então ganhámos contra 3 grandes consultores e contra soluções internacionais como SAP ou SAP, por exemplo. Vamos falar agora da Bub Level Consulting. Há quanto tempo é que criaste esta empresa? Há mais de 13 anos. Começou um pouco como uma forma fiscalmente mais eficiente de faturar alguns trabalhos que me iam pedindo
e entretanto fui abraçando o projeto a 100%, e estou a 100% como o meu projeto há mais de 7 anos. Porquê é que escolheste esta área? É engraçado, porque a minha licenciatura é na área de gestão de empresas. Ok. E eu, no terceiro ano do curso, pensei, eu não quero ir trabalhar nesta área. Eu não quero ir para uma auditora, estar 2 anos a contar parafusos, ou a trabalhar para um banco ou para uma seguradora. Essa área não me estimula. Então decidi, posso mudar de curso e perder 2 anos, e perder 2 anos de custo dos meus pais, ou seguir o curso, mais 1 ano e meio, e ir optar por trabalhar por esta área. Foi esse caminho que eu segui. Trabalhar para a área de informática, comecei na área comercial, numa empresa de software de gestão documental, e decidi investir por esta área porque é a área que mais me apaixona. Muitas vezes fala-se, e quem tem filhos tem sempre a preocupação, os meus pais também tiveram, fazer os testes psicotécnicos para perceber qual é a área que ele mais tem jeito para. Os testes psicotécnicos não falam da paixão e do que as pessoas gostam de fazer, o que os motiva. E não é incomum ver uma pessoa que tem imenso jeito para ser padeiro. Os testes psicotécnicos dizem que vai ser o melhor padeiro do mundo. A pessoa não gosta de mexer em massa. Gosta de assentar tijolos. Então, o que é que poderá ser mais eficiente? Uma pessoa que tem imensas capacidades técnicas para ser padeiro, mas que não o estimula e prefere assentar tijolos, ou ser dançarino, ou ser artista plástico, ou ser caixa de supermercado, não interessa, isto não é desprimir para ninguém. É muito importante, e os pais também terem esta noção com os seus filhos, é perceber o que é que os motiva, o que é que os vê felizes, o que é que os faz perder a noção do tempo quando estão a fazer. E isso é o que me fazia fazer perder a noção do tempo. Eu, desde miúdo, eu adorava mexer em computadores e andar a mexer nesta área. Então, é algo que me apaixona. Então, é algo que eu decidi investir e seguir por aqui. Mas na tua área vocês têm que estar sempre em formação, não? Temos. Porque a tecnologia está em evolução constante. Cada vez mais, a taxa de atualização, chamemos-lhe assim, que é um termo que se fala muito em muitas profissões, Sim. com os arquitetos, com os médicos, na área de sistemas de informação é muito mais elevada que os médicos. A evolução de procedimentos clínicos, até porque toda a certificação e provas dadas têm que ser feitas, demora tantos anos. Na área de informática, a taxa de atualização é elevadíssima. A última moda agora é a inteligência artificial. Sim. Okay? Chama-se inteligência artificial simplesmente a informação generativa com base em padrões de dados. Eu já, quando estava a estudar, há 20 e alguns anos, ainda tinha cabelo e tudo, já se falava em redes neurais. Ok. Redes neurais são os pais do que se chama agora os LLMs. O que é Agora que é um já me LLM? perdeste. Large Language Model. O que está a suportar o ChatGPT, o Copilot, o Gemini, para falar alguns, são LLMs. São modelos de linguagens alargadas que funcionam com base em quê? Com base em informação. Já ouviram falar muitas vezes em treinar a inteligência artificial. O que é o treinar a inteligência artificial? É a mesma maneira que vais treinar o teu cão a não fazer xixi em casa e fazer à rua. É por processo de repetição de padrões de dados que vai começar a ser possível prever comportamentos. Mas isto é uma rede neural. A inteligência artificial generativa que se fala agora, que é o mais recente, funciona com base em padrões de dados e padrões de informação ou em padrões de busca de dados. Não é verdadeiramente inteligência artificial. Sim, é assustadoramente avançado e a velocidade a que consegue fazer. Eu próprio já subscrevi uma conta de inteligência artificial para os colaboradores usarem. Não só para corrigir erros de código ou para sugerir outras informações. Ainda há 2 semanas fiz um parecer a um cliente que, em termos de investigação minha, ia durar 4 horas, eu com a inteligência artificial demorei 15 minutos. Estás a dizer que está sempre a verificar aquilo que estás Não que a podemos inteligência artificial está a copiar propor. e colar. Pois, sim. Temos que ser os revisores, vamos Exato. chamar-lhe assim, do que lá está. Mas poupa-nos imenso tempo. Ok. Na tua equipa, quantas pessoas tens? Somos 8 pessoas atualmente. 8 pessoas. E vocês, a nível de mercado, estão a nível nacional? Como é que trabalham? Trabalhamos, tecnicamente, com a tecnologia atual, não temos limites de fronteiras. Pois. Ou seja, focamos mais no mercado nacional, sim, e até temos mais proximidade à zona de Lisboa, mas não é limitação. Ou seja, chegamos a ter clientes na Madeira, que não conhecemos pessoalmente, clientes em Espanha. Isso, e temos uma empresa, nossa cliente, que atualmente está a operar México, Estados Unidos, Canadá, Islândia, Polónia, Canadá, Reino Unido, Noruega, Finlândia, Suécia, Croácia e vai até a Nova Zelândia. Ou seja, e temos 3 zonas temporais deles. Tem a equipa da Índia, a equipa de Portugal e a equipa dos Estados Unidos. Resultado, não há limitação em termos da prestação de serviço atualmente.
Há muita concorrência na tua área? Muita. E alguma desleal, mas isso, enfim. Agora fiquei curiosa, o que é uma concorrente desleal? É que não tem desleal? certificado, não tem certificações? Não, e usam técnicas pouco Éticas? pouco éticas, sim. Então não Fazer estão a dumping de respeitar. preços, por exemplo. Ok. Depois para entrar para Para entrar posicionar-se no no cliente. mercado. Chama-se a técnica de pé na porta. Ok. Eu ofereço tudo. Porque na tua área vocês trabalham muito por concursos? Ou não? Nós não trabalhamos na área pública. Ou seja, ok. a área pública, sim, tem que haver concursos públicos, com regras e tudo mais. Há depois a questão dos ajustes diretos. Eu, por opção, desde há vários anos, optei por não trabalhar com a área pública, porque se é uma área que, ao fim de um ano de investimento, acaba por ser muito regular, tem muita burocracia, muita política lá pelo meio, alguma exposição a cores políticas também. Sim. Não é incomum em empresas que trabalham com a área pública que haver pessoas filiadas no partido A e no partido B. Sim. Eu, como nunca fui fã e defensor deste tipo de técnicas, inclusive quando fazia consultoria em Angola e em Moçambique, também era muito contra o suborno a gasosa, optei por não fazer. É uma opção. Uma curiosidade, as empresas portuguesas gostam de trabalhar com consultores portugueses? Cada vez mais gostam. Sim. Mas ainda se tem um pouco a ideia do que o que vem de fora aqui é melhor. É? Sim. Mas quando dizemos de fora é Estados Unidos ou Índias? Europa. Europa. Às vezes Ok. falar. Na área mais específica de softwares de gestão, não tanto, porque software de gestão é algo muito regulamentado com legislação nacional. Sim. Mas estamos a falar de implementações de CRMs, software de CRM, quer dizer Customer Relationship Management. Normalmente é o software para gerir o relacionamento com o cliente, gerir os contactos, gerir as oportunidades de venda, enfim. Muitas vezes são mais apologistas de ir para soluções que não ponham em causa que sejam excelentes soluções, que vêm de fora do que olhar para o que têm cá dentro. Tendo em conta que vocês são tão competentes ou mais, porque percebem do mercado do que o que vem de E fora. falamos a mesma E são língua, mais às vezes. baratos, não? São mais competitivos. Provavelmente mais baratos e falamos a mesma língua. Exato. Apesar de falar da mesma língua, vocês falam muito em inglês, não, na tua área? Tento não fazer. Ok. Tento não o fazer para também não criar distanciamento, porque é importante ler o nosso interlocutor e perceber Sim. os pontos de desconforto. Exato. Muito bem. Queria agora abordar o tema dos contratos. Existe um contrato com o teu cliente? Existem, e é boa prática haver um contrato que Ok. baliza as obrigações de parte a parte, as vigências, as renovações. Nos contratos já temos por defeito as cláusulas de proteção de dados, de acesso à utilização de dados, que a utilização é que é feita dos dados, a propriedade dos dados, já temos isso nas nossas minutas, feitas por advogados. Não Sim. nos pomos a fazer de juristas. Claro. Qual é a duração mínima do contrato? Tipicamente a duração é de 1 ano, que é normalmente associado aos ciclos que existem de faturação. Agora, podemos ok. ter contratos de 3 meses, contratos de projeto, e esses aqui estão vinculados à duração estimada do projeto. Ok. Então, e como é que se cancela um contrato? Os contratos, como qualquer contrato, têm períodos de vigência e períodos de pré-aviso e períodos de renovação automática. Tipicamente, no contrato que é estabelecido com o cliente, é estipulado o prazo de pré-aviso de parte a parte para não renovação. Quando há uma pedido de quebra de contrato, não estipulando esses períodos de pré-aviso, normalmente há a faturação do período completo contratado, tal como um contrato de arrendamento de uma casa. Então, e o que é que se deve fazer quando o serviço prestado não corresponde às expectativas? Primeiro, perceber qual é que era a expectativa. Acho que, mais do que tudo, as situações muitas vezes entram em desacordo por falha de comunicação ou por falta de vontade de comunicar. Estamos sempre a falar de expectativas e a área de informática é tão mais difícil porque não é palpável, não é como pegar nesta caneca e ver. Muitas vezes nós gastamos 80% de um orçamento e o cliente não viu nada. Pois. É ver trabalhar na expectativa. Para isso é importante a gestão de projeto. E a gestão de projeto, que é um custo num projeto, muitas vezes os clientes reclamam que não querem pagar a gestão de projeto. Eu já há uns anos recordo-me, em processo comercial com um colega, estar na negociação com um cliente e dizer: a gestão de projeto era 20% do esforço do projeto. Ele não quer pagar este. Ótimo. Eu tiro-lhe esse valor. E o consultor passa a ser pago ao dia. A partir do momento que o consultor entrou à porta, eu estou a faturar. Só se ele dá trabalho ou não dá, é da sua responsabilidade, da sua gestão. O comercial ficou em pânico, mas ganhamos o cliente. Quer dizer que a tua equipa vai às empresas? Sim. Ok. Como consultores? Como consultores, como técnicos de assistência,
como formadores. Outra área que é muito importante mencionar é que é preciso muita formação. Muita formação. E muita formação não é muitas horas de formação. É formação, às vezes, mais curta, mais direcionada, mas mais regular. Muito bem. Relativamente a valores, estou curiosa, existe aí alguma tabela que se saiba a nível do mercado para nós também, os ouvintes, saberem mais ou menos quais são os valores e não serem enganados? Não há valor tabulado público, não é uma área regulamentada. Pois. Ou seja, há boas práticas e há o chamado benchmarking. Quem é do marketing percebe esta área. Benchmarking, no fundo, é a comparação de valores. Sim. É muito comum haver a tentativa de alinhamento de valores entre as empresas similares. A nossa tabela de preços é pública. Qualquer cliente que a peça, nós enviamos a tabela de preços por e-mail. Nem todos têm esta postura. Mesmo empresas de software e de soluções. A Segid, um dos nossos parceiros, a tabela de preços normalmente é pública, é tabelada para todos. Nem todas as software houses funcionam assim. Funcionam muito por os preços não se podem partilhar para tentarem ajustar o preço da solução para ganhar o projeto. São abordagens, são técnicas, não estou aqui para fazer juízo de ninguém. Relativamente à concorrência, ou seja, vocês trabalham com muitos clientes. Certo. E se calhar às vezes trabalham com clientes que são concorrentes entre si. Sim. Podem ter pedidos de clientes que vos perguntem com quem é que estão a trabalhar, se estão a trabalhar com concorrentes? Podemos perguntar. E a resposta que damos normalmente é: senhor cliente, nós, como você não gostaria que eu anunciasse sem a sua autorização que trabalho consigo, sim, eu também pedirei autorização às outras empresas para poder anunciar quem são. Muitas vezes nós optamos por não anunciar os clientes no site. Há quem o faça, até por notoriedade e porque o quer, e é uma estratégia perfeitamente válida. Para eu anunciar um cliente no site, eu tenho que ter a prévia autorização dele. Claro. Inclusive, para eu anunciar um parceiro no meu site, e nós anunciamos os parceiros, temos que ter a autorização prévia para o fazer. Não podemos disseminar esta informação de forma leviana. Podemos dizer a área do cliente, a área de trabalho especificamente. Agora, o nome específico da empresa só o podemos fazer com a autorização expressa do cliente. Ok. Vamos então passar aqui à rúbrica das perguntas frequentes. Vou então colocar-te perguntas e peço-te, faz favor, para seres sucinto e claro. Ok. Então, quais são os benefícios e os riscos de depender de uma consultora em TI? Benefícios, conhecimento e experiência. Ou seja, ser um profissional e não ser um mecânico da esquina que sabe ligar e desligar computadores. Riscos de depender. Se a parceria não for bem gerida e não for bem documentada, pode ficar refém daquela consultora, especialmente quando tem desenvolvimento de soluções à medida. Mas, ou seja, vocês também, falaste da formação, mas também formam o próprio cliente a usar a ferramenta, não é? É imprescindível para o sucesso da solução. Haver sempre essa parte da formação que está e formação contínua. Contínua, ok. E a nível de confidencialidade, como é que vocês podem garantir não só confidencialidade, mas proteção de dados? Sim. Contratualmente. Sim. Além de, por deontologia, vamos chamar-lhe assim, não há nenhuma ordem profissional, mas há uma ética que nós, e eu tento passar sempre aos colegas, como podemos utilizar e aceder à informação, que temos que o fazer. A partir daí é contratualmente protegido o cliente e nós. Até por isso é que nós temos seguros contra data breaches. Ou seja, é uma área que pouco se fala, mas nós temos um seguro caso nós sejamos atacados, e ninguém está imune a um ataque informático. Se a informação for distribuída ou for tornada acessível de forma indevida, temos um seguro para cobrir os danos dessa. Como é que se chama o seguro? Data Protection. Data Protection, ok. Porque há só uma, duas companhias de seguro em Portugal que o fazem. Ok. É porque realmente nós falamos aqui de dados de proteção, segurança de dados e confidencialidade, mas todos os dias assistimos a notícias dos grandes, não é? Que são atacados e os dados são, seja em telecomunicações, seja em bancos, seja no turismo, os dados acabam por ser divulgados. Ou seja, nada, apesar destes contratos, destas garantias e destes seguros, nada me garante que um dia ou outro serei hackeada e... Anne, repara uma coisa. Deixaste de ouvir falar de vírus informáticos há alguns anos? Sim. Porquê? Não sei. O ransomware, que é a nova geração do vírus.
O ransomware é eu encriptar o computador de alguém para lhe pedir para pagar para desbloquear os seus dados. Isso é um ataque. Outro é o ataque para obter informação. Eu esta semana recebi uma chamada de uma empresa de saúde que tinha tido acesso para a clínica do bem-estar. Já não sei muito bem o que é que era. Aquela chamada era um bot, era um robô informático a falar comigo, mas a voz era perfeitamente humana e natural. E era em português? Era em português. E o número de telefone? Eu tenho um aqui, guardado. Mas era um número português? Número português. Ok. Como é que eu percebi que era um robô, um chamado bot? Quando eu perguntei como é que obteve os meus dados, e ele volta a repetir a mesma frase. Okay. Voltou a repetir a mesma frase. E eu pedi, quer falar com o supervisor? Desculpe, não percebi. E começa a falar outra vez a mesma frase. Era um bot. E ele estava-te a vender o quê? É uma clínica de bem-estar para confirmar os meus dados. Estava a querer confirmar os meus dados, que ele já tinha. Quantas vezes não somos envolvidos em grupos de WhatsApp ou grupos de Telegram? Sim. É a equipa de trabalho dos anúncios faz ganhar 5 cêntimos cada vez que vês um anúncio do Instagram e tudo mais. Isso advém de fugas de dados. Ok. Engraçado, desde há alguns anos, já há empresas que montaram um modelo de negócio em procurar quebras de dados e tentarem bloquear e eliminar esses dados perdidos. Tens noção de quantas subscrições, quantas contas tu criaste nos últimos 5 anos em sites? Não. Muitas. Ninguém tem. Pois. E esses dados podem vir a ser usados. Claro, sim, mas Por temos exemplo, perfeita noção de quando inserimos os dados, é como as fotografias nas redes sociais, é como tudo. Eu uso um gestor de passwords para gerir as passwords minhas e outro, conta separada, para gerir as passwords dos meus clientes, que está encriptado. A gestão de passwords dos nossos clientes não está numa solução cloud, está numa solução dentro do nosso servidor por trás de firewalls. Okay? Esta solução que eu uso para as minhas passwords pessoais também tem uma valência de verificar a utilização de dados meus e alerta-me há quanto tempo eu não mudei uma password de determinado site. Isto também é importante as pessoas terem noção que é preciso proteger os seus dados. Quantas vezes nós não chegamos a clientes e não vemos uma folha debaixo do teclado com as passwords ou irem à gaveta buscar o caderno com as passwords, às vezes dos bancos. Pois. Voltando ao tema da formação, é importante formar as pessoas, assustá-las com o perigo que é terem esta informação assim dispersa. Muito bem. Relativamente aos cookies, agora lembrei-me, nós quando aceitamos os cookies não estamos aqui a fazer a abrir qualquer coisa? Não, estás a aceitar que o site faça rastreamento dos teus hábitos de navegação. Ok. Um cookie é um pequeno ficheiro que vai guardando no teu computador não só as últimas páginas que visitaste, às vezes algumas preferências de pesquisa em determinado site. Ou seja, é mais comportamento. É mais comportamento. Ok. Como é que eu posso avaliar se a solução que me está a ser proposta é realmente aquela que resolve o meu problema? Perguntar a pares. Perguntar a colegas da área. Pedir opinião. Olha, estou-me a tentar implementar isto. Já tens, já ouviste falar, já usas, faz sentido? Perguntar aos pares. Que nível de suporte e assistência é ideal para pequenas e médias empresas? Existe um serviço que nós criamos chamado Shared CIO, que tem exatamente esse objetivo. E foi criado por eu ter sido CIO. O que é o CIO? Chief Information Officer. Em português, o diretor de informática e sistemas de informação. Que é um anglicismo que às vezes se usa, que é muito comum, que importamos muito dos Estados Unidos. Eu criei este serviço porque a empresa onde eu estava, eu fui contratado como diretor de sistemas de informação. Às tantas, saiu o diretor financeiro, comecei a fazer parte do diretor financeiro. E depois as 5, 6 assistentes administrativas não se entendiam com o diretor financeiro, então passei a gerir as assistentes administrativas. E às tantas, tive que contratar uma assistente para fazer parte do meu trabalho. Então, por que não criar um serviço em que as empresas podem ter uma pessoa exclusivamente dedicada àquilo, que não tem que estar lá todos os dias, até porque ter uma pessoa na empresa com este custo poderá não ser justificável, ou ir começar a ocupar o tempo dele com outras coisas. Então este serviço é feito para ter as empresas terem uma reunião mensal ou terem alguém remotamente que a qualquer tempo, se necessário, intervenha ou ajuda neste processo. Todas as empresas podem recorrer a este serviço. É um serviço que se paga, tem que se pagar, sim. Mas, se calhar pagar 500 euros por mês para ter uma pessoa especializada em que conhece esses termos e em que se preocupa em toda essa valência de telecomunicações, redes, segurança informática, computadores, software adequado,
e tu não tens de te preocupar e estás preocupado com o negócio, faz mais sentido. Muito bem. Então, e quais tipos de extras ou de custos ocultos podem surgir em contratos com uma consultora? Os contratos definem âmbitos. Uhum. Um âmbito vai pôr as balizas no que é suposto aquele serviço fazer. E entre que balizas isso vai funcionar. Ainda ontem estava a discutir com um cliente um projeto. Estamos em processo de fechar o projeto. E a cliente me pergunta, mas quando eu estou a pedir isto porque passamos a ter um contrato de acompanhamento regular, quando eu estou a pedir isto está no âmbito do projeto. E o âmbito do projeto está documentado e já terminou o projeto há 2 meses. Em termos de âmbito de serviços, a forma mais fácil que eu lhe disse foi tudo o que seja configurações, parametrizações e elaboração de modelos de análise de relatórios está no âmbito da Avença. Quando envolve desenvolvimento à medida, customização, está sujeito ao orçamento. Okay. Ou seja, tentar simplificar ao máximo nos termos mais simples para a pessoa não ter dúvidas. Quando se fala em âmbitos de projetos ou em coberturas e âmbitos de contrato, é isso mesmo, é definir. E ser o mais específico possível é só vantajoso. Às vezes temos paciência para isso, não temos. Mas às vezes mais à frente pode-nos vir morder os calcanhares. Mas não deveria haver surpresa, ou seja, quando isto não está no âmbito do contrato, deveria haver orçamento. Quando não há orçamento e que há fatura depois, acaba por ser... Não é? Não é o procedimento. Não é o procedimento Há correto. de haver clientes que são faturados e depois ficam... não sabia. Porquê é que me estão a mandar uma fatura? Exato. Sim, exato. É porque ou há desconhecimento da parte do cliente, e aqui depois entra, como já alguns advogados nos disseram, o não teres conhecimento não é justificação para não pagar o serviço. Sim. Tu és o responsável por teres conhecimento das coisas. Sim. E se o outro serviço é prestado e documentadamente prestado, tem que ser faturado. Tu não vais questionar à EDP ou à Galp se te entregou a eletricidade nos termos em que a contrataste. Pois não. Não tens conhecimento para fazer. Pois, ou seja, o teu desconhecimento não é justificação para não pagar o serviço. Então, e quando vocês trabalham à hora, porque acredito às vezes seja um contrato das horas, como é que o cliente, quando digo vocês, é qualquer consultor, como é que nós podemos controlar as horas que vocês efetivamente trabalharam? Ou se disponibiliza em tempo real os débitos ao cliente, ou há a obrigação do prestador de enviar periodicamente um extrato de horas com intervenções. Mas este extrato é o quê? É uma ferramenta que tens online que carregas no botão e a pessoa acede à sua área e vê as intervenções feitas e o que o técnico escreveu. Ok. Chama-se transparência. Agora, vamos falar sobre as tendências do mercado. Elas afetam imenso a tua área porque estamos aqui a falar de muito tendências ligadas à tecnologia. Já abordámos, então, a inteligência artificial. Já percebi que vocês usam, mas monitorando, não é? Sim, ou seja, claro. E vocês aconselham essa inteligência artificial aos vossos clientes? Aconselho. Nos vossos processos, se calhar no... Aconselho. E já há clientes que nos perguntam, clientes que nós fazemos, temos o serviço de Shared CIO, perguntam, mas vale a pena? E eu, vale. Porque por $20 ou $30 por mês, para uma conta para testares, se poupares um dia de trabalho a um colaborador teu, já pagaste aquele custo. Mas será que ela é segura? Nada do que está na internet é seguro. Uhum. Por isso é que tem que haver o ser de carbono, que somos nós, como o inquisidor, como o validador. Por isso é que quando eu falei há pouco, a inteligência artificial não é bem, é um disponibilizar, e usar um termo mais feio, mas não o vou fazer, de dados que têm que ser lidos, validados, criticados. Não é dar como adquirido que aquilo está. Mesmo temos muitos programadores que antes iam ao Google, agora vão ao ChatGPT, ao Gemini, ou ao Copilot. Não é incomum o código que é gerado a uma velocidade assim estar totalmente correto. Ainda aqui há umas semanas estava a ver um youtuber a dizer eu demorei 10 minutos no ChatGPT a gerar o código e passei 8 horas a fazer debugging do código. O que é o debugging? É verificar e corrigir os erros que o código gerou. Mas podes perguntar à inteligência artificial para corrigir o código, não? Se houver 2 fontes de IA. Existem. Sim. Nem sempre funciona bem. Sim. Por isso é que eu digo, a inteligência artificial ainda não está nessa fase. Sim. A OpenAI, que é quem desenvolve o ChatGPT, vai lançar um novo modelo supostamente em dezembro. Vamos ver o que é que vem aí. Relativamente à mão de obra, o que é que tu achas da mão de obra em Portugal? Se nós temos mão de obra qualificada? Temos. Sim? Temos, claramente que temos. Temos alguma mão de obra que precisa de mais experiência a lidar com projetos. Ainda temos alguma, cada vez menos, algum desenrascar.
Vamos chamar-lhe assim. É o termo tipicamente português. Aliás, é um termo que, salvo erro, só existe no léxico português, o desenrascar. Que é o ir fazendo e ajustando à medida. Mas temos muita qualidade e por isso é que temos grande fuga de pessoas. Isso. Ou seja, não é incomum ouvir que nós estamos a formar para exportar. Exato. E não é incomum ouvir o termo de que quem faz estudos em Portugal ter que pelo menos permanecer algum tempo a trabalhar em Portugal ou se emigrar, que é legítimo, ter que devolver algum desse dinheiro. Sim. Porque formar uma pessoa nas universidades públicas é muito caro. E achas que as empresas portuguesas conseguem pagar o vosso serviço? O vosso, em geral, dos consultores? Algumas não conseguem, porque o nosso serviço também não é barato. A questão que se deve colocar é aquela que falámos há uns minutos atrás. Quanto tempo é que eu estou a investir o meu tempo para fazer isto manualmente? E estou-me a recordar de uma história há 15 anos em Moçambique. Uma empresa portuguesa, com um diretor financeiro português, com um contabilista português. Eu estava em projeto de implementação e entrei na sala deles e estavam os dois, um sentado com não sei quantos papéis e o diretor financeiro ao computador a registrar números. Mas o que é que estão a fazer? Estamos a fazer o reporte mensal para a casa-mãe. Todos os meses estavam 2 dias o contabilista com números à frente, tirados do software de gestão, a ditar ao diretor financeiro que estava a introduzir em Excel esses números para mandar para a casa-mãe. Ou seja, eram 2 recursos de topo, caros, a perderem 2 dias por mês a fazer isto. Eu disse-lhes, mas isto pode sair automaticamente do programa. E eu em 2 dias ponho isso e vocês todos os meses, a qualquer hora, carregam no botão e sai o relatório. Isto não faz sentido. Ai, não, isto não faz sentido, não é preciso fazer assim. Não, vocês têm uma outra coisa que é propensão ao erro. Exato. É esta mentalidade ainda do merceeiro que nós temos. O problema é que muitas vezes a mercearia é muito longa. Eu não consigo ir atrás de um miúdo que roubou a maçã. Pois, ou seja, se calhar falta de maturidade sobre o uso de tecnologia nas empresas, porque confiam mais na pessoa, no manual. Não é incomum eu ouvir um diretor-geral, um diretor financeiro dizer eu prefiro fazer isso à mão. Enquanto essa mentalidade não mudar. Pois. Então, e quais são as tendências que podem vir a afetar a tua área, a teu ver? Mais uma vez, a inteligência artificial. A inteligência artificial. Ou seja, há trabalho que, tendencialmente, vamos ser substituídos. O programador tem tendência a ser substituído. Porquê? Pois. Porque uma máquina que não tem que dormir, não tem que comer, não tem que ir à casa de banho, não tem que fumar, não tem que beber café, além de trabalhar a uma velocidade superior, é mais eficiente. À fase atual, a produção de código ainda não é tão proeficiente como deveria ser. Mas o próprio Sanjay Pichai, que é o diretor-geral da Google, disse numa entrevista há umas semanas que 25% do código gerado atualmente já é por inteligência artificial na Google. Temos depois programadores séniores a rever esse código. Isto é uma mudança, o chamado shift nas tendências. O risco é esse. Como também, trabalhando na área de software de gestão, ainda há muito trabalho manual feito pela empresa, pelo contabilista que está a trabalhar para o Estado. Quando, por uma questão de legislação, esta informação não é processada automaticamente. Nós estamos a fazer muito trabalho manual, muito trabalho de repetição para coisas que já estão disponíveis. Agora, o maior risco é realmente a área de programação, que é aquela que se calhar mais rapidamente vai ser substituída. Então tu acreditas que a máquina vai substituir em algumas tarefas, o sim. humano? Sim, e de uma forma mais eficiente. Em tarefas repetitivas, em tarefas que não são totalmente cognitivas, temos exemplo da Revolução Industrial há mais de um século atrás, em que a linha de produção montada por Henry Ford tornou muito mais eficiente o processo de produção do que estar pessoas manualmente a apertar parafusos. Aliás, os filmes do Chaplin são exemplos, os tempos modernos do Chaplin é um exemplo disso. Muito bem. Vamos passar aqui à última rúbrica, que é a rúbrica que chamamos Confias ou Desconfias. Então, vais ser tu o cliente e vais-me dizer, vou-te passar a ler aqui umas frases e vais-me dizer se tu, cliente, confias ou não nesta empresa. Exato. Então, é uma empresa que não costuma fornecer documentação sobre os processos, códigos e infraestruturas desenvolvidas durante o projeto. É para criar alguma reserva. Okay. Porque a comunicação é fundamental. Ou seja, a informação não deveria ser ocultada, não é?
Não deveria. Ok. Uma consultora que apresenta propostas genéricas sem clareza dos custos adicionais. Não confio. Porque tudo tem que ser, lá está, balizado, Detalhado. discriminado. Muitos dos problemas em projetos vêm da vírgula ou do ponto. Ou do, já agora. Mas tu consegues, porque estamos a falar de planeamento, mas às vezes tem surpresas, não é? Más surpresas. Vocês estão a programar e qualquer coisa acontece. Ou então foi porque de repente o cliente afinal não quer ir para a Espanha, quer ir para os Estados Unidos e é preciso implementar, a moeda é outra e a língua é outra. Ou seja, isto é um contrato novo. É uma... Chama-se, quando é em projeto, chama-se Change Request. Change request. Pedido de alteração. Porque é uma alteração de âmbito. Essa alteração de âmbito pode implicar ou não orçamento adicional. Ok. Confias numa empresa que comunica atualizações de progresso, as dificuldades encontradas, os ajustes que têm que ser feitos, nomeadamente no cronograma? Sim, confio. Até porque isso faz parte de um projeto. Num projeto, nós não entregamos só o chamado entregável do projeto. O programa, a implementação. Faz parte do entregável de um projeto o historial do projeto. E o historial do projeto são reuniões de ponto de situação, atas destas reuniões, e esta ata pode ser um e-mail de resumo só com isto. É uma documentação que suporta a ocorrência e o que foi falado. Então, e confias numa empresa que não pode mostrar o seu portfólio? Confio, porque dependendo da área em que trabalhe, pode estar sujeita a uma cláusula de confidencialidade superiores. Quem trabalha com área financeira, com banca, está sujeito a outro tipo de regulamentação. Ou seja, na tua área, no teu âmbito, costumam ter essas cláusulas de... Sim. Confidencialidade, sim. Sim. Não é incomum, inclusive a fazer uma reunião comercial, assinar o chamado NDA, que é o Non-Disclosure Agreement. É um acordo prévio em que as partes se comprometem, por um período de tempo, a não divulgar o conteúdo das conversações que vão ter a seguir. Muito bem. Chegámos então ao fim do nosso episódio. Obrigado, Gonçalo. Foi um prazer. Desmistificaste muito bem a tua área. Tenho a certeza que os nossos ouvintes também gostaram muito e sem dúvida que a vossa prestação como consultor é muito interessante para as empresas. Iremos inserir os detalhes, o teu site, as redes sociais da Bubble Level Consulting na descrição do nosso episódio. E já sabes, no nosso podcast podes confiar. Obrigada e até para a semana. Tchau. Obrigada, Gonçalo.